Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Com esta frase da Santa Madre Teresa de Calcutá, que iniciamos a nossa reflexão no terceiro dia do ano, hoje, dia 3 de janeiro de 2020. Memória histórica, lembramos que nesta data, em 2005, a Corte Suprema autoriza o processo contra Pinochet pelos crimes da Operação Condor. Vamos aí escutar o Evangelho de hoje com muita atenção, do Evangelista São João, capítulo 1, os versículos do 29 ao 34, que diz: No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vir batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com este símbolo do Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como repetimos tantas vezes na Eucaristia, e na Eucaristia nós repetimos exatamente para fazer memória deste episódio, para que quando repitamos a gente automaticamente se lembre desta passagem de João em relação a Jesus apontando para ele. É com esta frase que nós queremos que ecoe hoje o Evangelho no nosso coração. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, símbolo, é perfeitamente joanino. Por isso nós escutamos no Evangelho de hoje. Embora já no Antigo Testamento se falasse do Cordeiro expiatório, em Levítico 14, e do rito do Cordeiro Pascal, lá no Êxodo 12. Para os israelitas, o Cordeiro Pascal vinha a ser o símbolo da libertação de Israel. O Cordeiro era vítima costumeiramente nos sacrifícios oficiais e particulares. O Cordeiro Pascal era o verdadeiro sacrifício pelos pecados. Por isso a liturgia, como nós já dissemos, ela repete esta frase, para que nós façamos esta memória. Pelos pecados também, mas o evangelista fala do pecado no singular. E de modo generalizado, querendo com isso dar a entender que tudo que é ofensivo a Deus, Jesus veio expiar, veio e vivenciou o sofrimento para que esse pecado fosse libertado. Neste mundo que peca, e você esteve e foi libertado deste pecado e deste mundo pelo sacrifício na cruz do Cordeiro que é Jesus Cristo. Neste mundo que peca, onde nós tantas vezes somos mais motivados ao pecado que à graça, é preciso que nós nos reavaliemos e nos descobramos como um templo do Espírito Santo e assim nos esforcemos para, cada dia, pecarmos menos, nos afastarmos mais do pecado e nos aproximarmos consequentemente mais de Deus, esse Cordeiro que tira o pecado. E é o Cordeiro que tira o pecado à medida que nos permite perceber como viver. Jesus tira o pecado do mundo quando nos ensina a sermos fraternos. E quando nós vivemos esta fraternidade, cada gesto de fraternidade, de preocupação com o nosso irmão, de zelo com o nosso irmão, de cuidado com o nosso irmão, nós estamos tirando não só o nosso, mas tantos pecados do mundo, nos unindo ao Cordeiro Pascal, a oferenda agradável que é Jesus. Ele tira o pecado do mundo nesta ofensa a Deus, e assim também fazemos nós cada vez que, a exemplo de Jesus, nós aprendemos a perdoar aos nossos irmãos em todas as necessidades. E perdoar não significa eximir as pessoas da responsabilidade,
Mas perdoar significa não carregar rancor, mágoa, desejo de vingança por aquele acontecido. Nós tiramos o pecado do mundo junto com o Cordeiro de Deus cada vez que aprendemos com Jesus a nos preocupar com os excluídos, marginalizados, com os que estão às margens da sociedade, com aqueles que não têm vez e voz. Fazermos então meio que essa invenção de valores. Aqueles que o mundo não valoriza, de fato que nós devemos olhar com mais atenção, porque são eles que estão precisando no instante. Agindo desta forma, de forma misericordiosa, nós estamos tirando o pecado do mundo. Tiramos o pecado do mundo junto ao Cordeiro de Deus quando somos capazes de dar alimento a quem tem fome, de promover a justiça aos que têm fome e sede de justiça, de buscarmos a dignidade de todas as pessoas em todas as situações. Desta forma, nós estamos tirando o pecado do mundo. Tiramos o pecado do mundo quando nós, agindo unido ao Cordeiro de Deus, reparamos as ofensas feitas ao próprio Deus. Quando nós, em vez de julgar os nossos irmãos, amamos, defendemos e os orientamos a viverem na graça do Pai. Porque o que nós fazemos a um pequenino é a Deus que nós fazemos, tanto na graça, no bem, quanto no mal que nós promovemos tantas vezes aos irmãos e irmãs. É exatamente por isso que nós somos convidados, como nos ensina João Batista no Evangelho, olharmos para este Cordeiro e nos fazermos com ele o Cordeiro de Deus. Na liturgia moderna, como nós lembramos agora há pouco, antes da comunhão, nós somos motivados a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a esta frase nós darmos a nossa resposta para então depois nos prepararmos para entrar na fila da comunhão com o Senhor. Reconhecermos que unido ao Senhor, nos unimos a Ele não só na graça, mas também no sacrifício. O sacrifício que nós fazemos em reparação aos pecados nossos e de tantos irmãos e irmãs. Por isso vamos, neste dia, nos motivar mais ainda para vermos na graça do Pai. E nesta graça, nós aos poucos, com as luzes do Espírito Santo e a nossa dedicação, irmos tirando os pecados que começam em nós. Quando não amamos, mas julgamos. Quando não acolhemos, mas excluímos. Quando não compreendemos, mas criticamos os nossos irmãos e irmãs. Para que, agindo de forma positiva, amar, compreender, acolher, nós sejamos de verdade sinal do Reino de Deus. Para que assim seja, rezemos juntos. Senhor, dai-nos a graça de percebermos a vossa presença em todos os momentos de nossa vida. O Senhor está sempre conosco, ao nosso lado. Mas as limitações e imperfeições que nos rodeiam tantas vezes nos impedem de percebermos, ou pelo menos de vivermos como quem crê em Tua presença no nosso meio. Que, a exemplo de João, sejamos capazes de perceber e te apontar, indicar para os que estão à nossa volta, que vós, o Cordeiro de Deus, nos ajude a vencermos todas as tribulações e em todos os momentos, testemunhando o Teu amor e os Teus ensinamentos. Amém. Termino desejando que você seja uma presença agradável a todos os que estiverem à sua volta. Que a graça de Deus o acompanhe hoje e sempre. Amém.